Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos nesse dia, para mais uma conversa no sentido daquilo que foi profetizado, em toda a palavra e a aplicação dessas profecias na vida da igreja, na nossa caminhada. Nós falamos no episódio anterior, estamos falando sobre as festas proféticas de Israel, ou seja, as 7 festas. No episódio anterior, nós falamos sobre a Páscoa e hoje nós vamos continuar trazendo aqui algumas informações sobre as demais festas. O texto que nós queremos ler, deixar aqui para todos, está em Levítico 23:4, que diz assim: essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Nós estamos aqui então reunidos, temos aqui o pastor Ricardo Zoen. Amém, paz do Senhor a todos. Pastor Kleber Freitas. A paz do Senhor. E em Brasília nós estamos com o pastor Edilson Rocha, que está aqui. Paz do Senhor, pastor Edilson. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Lembrando, no episódio anterior, e você que não assistiu esse episódio, você pode recorrer no canal YouTube, no Mix Profecias Bíblicas, você vai ver o episódio referente à primeira festa, que é a festa da Páscoa. Naquele episódio nós fizemos uma contextualização sobre estas 7 festas. Nós vamos aqui de uma forma resumida, para você que entrou hoje aqui, está participando conosco, fazer uma contextualização rápida do que seriam aquelas festas, o que é o calendário festivo de Israel. Então, nesse calendário, que é o chamado calendário das festas levíticas, haviam 7 festas. A primeira festa é a festa da Páscoa, a segunda, Pães Asmos, depois vinha Primícias, depois Pentecostes, depois vinha Trombetas, Expiação e Tabernáculos. As primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e a festa de Pentecostes, ou festas das semanas, elas eram realizadas do 1º até o 3º mês. Lembrando que no calendário judaico, o primeiro mês é diferente do calendário gregoriano, que é o que hoje nós usamos a partir do estabelecimento lá pelo imperador, imperador que estabeleceu esse calendário, imperador romano. E nós vemos aqui que nesses primeiros meses existiam 4 festas, foram estabelecidas 4 festas. Essas 4 festas ocorriam em março, abril, e a última festa desse período era em maio e junho, aproximadamente, que era a festa das semanas. Depois de algum tempo, no 7º mês do calendário judaico, acontecia a festa das trombetas, depois a festa da expiação e depois a festa dos tabernáculos. E hoje nós vamos falar aqui sobre a segunda festa, que é a festa dos Pães Asmos. O texto que se refere a essa festa está em Levítico, capítulo 23, verso 6, que diz assim: aos 15 dias desse mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. Um dos companheiros quiserem iniciar aqui, fazendo uma contextualização histórica dessa festa. Companheiros, este pão asmo, ele estava na festa da Páscoa, que nós vimos no episódio anterior. E então Deus determinou que o pão asmo fosse instituído como uma festa exclusiva. Porque aqui o pão asmo, que é o pão sem fermento, ele tem uma aplicação profética muito significativa. Porque está falando de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Muito bom. Amém. E quando se fala de Jesus como pão vivo, sem fermento, tem um significado muito interessante, porque a palavra diz assim: porque não existe nenhum outro nome dado em cima no céu ou embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o único nome que Deus aprova para a salvação do homem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então não existem outros salvadores. E aqui por isso que tem essa advertência na palavra, para que acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, que está em Mateus
Mateus 16, 6, porque eram instituídos ou inseridos doutrinas que não foram aprovadas pelo Senhor, que eram desnecessárias, né? Que constitui mais uma religiosidade do que propriamente um projeto de salvação. Essa era a advertência. O detalhe desse fermento, muito bem colocado aqui pelo pastor Kleber, é que, primeiro, o fermento na massa, ele descaracteriza a massa e traz um volume maior à massa. Normalmente, né, quando você faz um pão, faz alguma coisa, coloca o fermento, ele cresce na mesma hora. E a característica do pão sem fermento é que ele é puro. Exatamente. Ou seja, e o pão aqui está falando do Filho, está falando do Senhor Jesus. Né? Eu sou o pão da vida, ele vai falar lá no seu ministério. O que os fariseus acrescentavam? Acrescentavam uma série de coisas. A massa, né? Ou seja, a lei, ela testificava, ela profetizava acerca do Senhor Jesus. Todo o Velho Testamento testificava acerca dele. Né? O Senhor Jesus disse, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E vós cuidais ter nelas a vida eterna. Mas eles não conseguiam alcançar. E é natural, porque o homem, naturalmente, mesmo com conhecimento bíblico, etc., não pode alcançar o plano de salvação de Deus se não for pelo Espírito. Então, o fermento vinha somente para dar um volume à massa, uma aparência à massa. E era isso que o Senhor Jesus estava falando. Os fariseus tinham Paulo, né, foi lembrado. Aqui. Paulo era fariseu, né? Tinha uma cultura extraordinária, mas ele reputou por nada como esterco aquilo que ele conhecia para alcançar a graça do Senhor Jesus, que é a maravilha de nós entendermos profeticamente aquilo que Deus tem para realizar na vida do homem, que é um projeto de salvação, um projeto de vida eterna. Então, e uma coisa, pastor Fábio, que é importante também, pegando isso que o senhor acabou de falar, sobre o fermento, que o Senhor Jesus acautelou, advertiu que não deveriam se apropriar do fermento dos saduceus e fariseus. E isso é uma advertência do Senhor Jesus profética, porque lá mais adiante um pouco ele fala das 7 parábolas do reino. Inclusive lá ele diz, numa das parábolas, Mateus 13, se não me engano, verso 33, pode depois conferir, da mulher que insere, que coloca fermento nas 3 medidas de farinha. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, as 7 cartas, e nós estamos vendo isso aqui. Então, quando o Senhor Jesus fala para que nós devemos evitar ou nos acautelar, cuidar de não deixar esse fermento entrar, isso é profético. Não é que você vai na padaria, compra fermento em pó e faz uma massa, não é isso. Isso é profético, isso é espiritual. É o evangelho, que é o pão asmo, puro, como o pastor Fábio acabou de dizer. Ele não tem mistura com coisa alguma, ele vem da eternidade. Quando Deus revelou a Moisés que o povo de Israel não deveria comer pão com fermento, era uma ordem de Deus, porque isso ia ser depois, mais à frente, chegando no nosso tempo, isso se abriria para nós como uma revelação extraordinária do Senhor, mostrando que evangelho vem da eternidade, não é daqui. O evangelho não é misturado com as coisas daqui, com a razão humana, com a filosofia, que nós já falamos várias vezes aqui, não temos nada contra a filosofia, nem contra filósofos, porque, como diz o pastor Redeuti, a filosofia é um encanto, e é mesmo. Mas isso não pode interferir no evangelho, que é esse pão asmo, que é esse pão vivo que desceu do céu, que o Senhor Jesus trouxe para nós. Glória a Deus. Se nós entrarmos com isso daí, colocarmos mais coisas além daquilo que o Senhor Jesus falou, nós vamos estar levedando a massa, inchando a massa. Muito bom. E não vai ter fruto para a eternidade. Irmãos, eu queria só pontuar. Eu queria só pontuar uma coisa que eu percebi em toda essa conversa nossa aqui. É que o que é mais importante é a pureza do Senhor Jesus, né? Então ele quer se revelar, ele vai se revelar a uma igreja, ele vai se revelar àquele que crê. Então, não se trata de um Jesus que se alcança pela razão,
pela teologia, pela história, simplesmente. Todo mundo conhece a história, etc. Mas uma revelação de Jesus é na sua pureza, é o pão sem fermento. Esse pão sem fermento aponta para Jesus, que se revela na sua pureza. Amém. E isso somente pode ser alcançado pela operação do Espírito Santo. Isso mesmo. Maravilha. É muito importante isso. Glória a Jesus. E esse Amém. pão sem fermento, a festa, né? Essa festa durava 7 dias, ou seja, eles comiam pão sem fermento na Páscoa, mas não era somente na Páscoa. Não adianta nós termos uma experiência, digamos, de salvação, se nós não continuarmos nos alimentando daquilo que é puro, do pão da vida, do Senhor Jesus. Porque o 7 aqui... A vida transformada, né? Exatamente, a vida transformada. Bom, depois dessa festa, havia uma outra festa. Observem que as festas eram todas sequenciais, né? Que era a festa das primícias. O texto que se refere até a festa das primícias é o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Está em Levítico 23, 10. O que nós podemos dizer sobre esta festa? É interessante que essa festa começava logo depois da festa de Pães Asmos, ou seja, era um terceiro dia após a Páscoa. Isso aqui tem uma sinalização profética maravilhosa para nós aqui também. Ela está numa sequência, né? Então, enquanto a Páscoa iniciava ali, então, no 14º dia, né, as primícias começavam no 16º, como você falou. E essa festa, então, iniciava, né, no terceiro dia após a Páscoa. Agora, as primícias marcavam para Israel um motivo especial. É importante aqui que a festa das primícias, ela não foi comemorada no Egito. Ela se comemorou sempre quando Israel já tinha entrado, então, em Canaã. Isso. E diz assim: quando houverdes entrado na terra, quando vos hei de dar, né, que vos hei de dar, e cegardes, então foi aí. As primícias eram as primeiras colheitas. As primícias tinham para Israel um significado especial, porque a festa estava relacionada à gratidão a Deus, né? Quando eles ofereciam a oferta dos primeiros frutos, agradecidos pela colheita. Glória a Jesus. Aproveitando a palavra do que o pastor Edilson nos trouxe, ele falou muito bem que essa festa das primícias, ela se iniciava no terceiro dia após a Páscoa. E é interessante que as coisas não são coincidência. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa, como foi dito há alguns minutos atrás. Ele é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal. Ele se deu por nós. E ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou, sendo ele a primícia de tudo. Ele ressuscitou. Ele é a primícia, ele é a nossa festa das primícias. Ele ressuscitou, ele nos deu a bênção de passarmos como a palavra Páscoa é a passagem da morte para a vida. Ele nos deu essa bênção de passarmos também da morte espiritual para a vida espiritual. Ele é a nossa primícia. E quando diz assim que Israel deveria levar a primeira colheita, tinha que apresentar ao sacerdote, quando nós nos achegamos ao Senhor, Deus, nosso Pai, nós apresentamos o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, sumo pastor. Nós apresentamos o sangue de Jesus e Deus nos aceita por causa dele ser as primícias. Então, Amém. Isso não é uma coincidência, isso é profético. Pastor Ricardo, está aqui em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Maravilha, é isso mesmo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Glória a Jesus. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Então Cristo Aleluia. é as nossas primícias. Amém. O interessante aqui, para a colocação, o pastor Ricardo colocou, Jesus ele veio como unigênito do Pai. Nós aprendemos isso no seminário, isso, né? Isso mesmo, a Bíblia diz isso. Mas quando ele morre, ressuscita, ele é o primogênito. Porque muitos viriam. Quem seriam esses muitos? Os nossos, os gentios, aqueles que creem no seu nome. Todos que creram. E há uma referência muito importante aqui
quando o Senhor orienta essa festa, lá em Levítico, capítulo 23, no verso 20, olha o que diz aqui. Então o sacerdote os moverá com o pão de primícias por oferta movida. O que o sacerdote estava mostrando quando ele faz aquela oferta de movimento do pão, é que o pão não estava morto. O pão estava vivo. Isso mesmo. Ou seja, era a ressurreição, era a glória do Senhor Jesus. Ninguém podia entender isso. Era o terceiro dia. Ninguém podia entender isso. Mas na festa ali, Israel já celebrava, mostrando aquele pão de movimento, ou seja, que era a primícia. Glória a Deus. E tudo isso, pastor Fábio, estava encoberto para os judeus, né? Eles não entenderam isso. Né? A igreja hoje, pela revelação do Espírito Santo, entende o significado de cada festa, que é profético para os nossos dias. Né? Porque depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo veio e revelou, e hoje nós temos essa consciência, né, de que o pão asmo, o pão sem fermento, é claramente a figura de Jesus ressuscitado. Exatamente. Glória a Deus. Nós vemos nas festas... E uma palavra que o Senhor Jesus fala sobre isso que estamos falando aqui, eu estava lendo aqui agora em João 12, 24, diz assim, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então ele é a primícia de muitos, como diz ali o texto. Muito bem. Na morte e na ressurreição. Na morte e na ressurreição. Nós vamos dar sequência aqui às festas. Hoje nós falamos sobre pães asmos e primícias. No episódio anterior, falamos sobre a Páscoa. Mas no próximo episódio, agora, nós vamos falar sobre a festa das semanas, conhecida também como a festa de Pentecostes. Uma festa extraordinária que aconteceria e que ali naquela festa haveria um marco profético, que era o início da jornada da igreja. Continue conosco. Há muita coisa para nós falarmos sobre as festas, essas festas do calendário judaico. E eu me despeço aqui do pastor Ricardo Zoen. Amém. Foi uma bênção participar aqui desse assunto tão maravilhoso. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Pastor Kleber Freitas. Glória a Deus, foi muito bom mesmo, né? Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Edilson, a paz do Senhor. Aquele abraço. Um abraço ao Senhor. Um abraço aos irmãos de Brasília aí. Muito obrigado. Amém. Será dado. E a você que participou conosco, a paz do Senhor.